Tá me ouvindo, Fala Thiago? galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Furando a Bolha. Fure a Bolha. E hoje está aqui comigo, Kevin Scopel. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. O último dessa semana, que foi uma semana incrível. E é isso, vamos junto. Maravilha, maravilha. E hoje, galera, eu tô nessa aqui agora, né? Tem um convidado muito especial aqui com a gente também. Essa aqui, né? Gente, é ao vivo, viu? Fica tranquilo. Nós estamos nessa câmera aqui agora e hoje tem um convidado muito especial. Thiago Magalhães, há mais de 20 anos ajudando, aconselhando pessoas. Meu amigo, é um prazer te ter aqui nessa mesa, viu? Por favor, fala com o pessoal aí. Prazer todo meu, Kevin, Jonathan, vocês que são pessoas queridas, incríveis. É claro que eu aceitaria esse convite para estar aqui. Quero muito poder trazer, quem sabe, algo que ajude, que aconselhe, que esclareça algo na vida dessa pessoa. E falar de relacionamento, falar de intimidade, falar de Daquilo que você sentimento. Falar disso é muito bom, mas às vezes muito delicado também. E eu prometo que não vou fugir de nenhuma pergunta, hein? Maravilha, E não vou maravilha. ficar em cima do muro também, não. É isso Isso é aí. muito Nós bom. fizemos algumas perguntas para vocês, né? Mas o nosso intuito aqui, o nosso público é jovem, essa galera aí de 0 a 100 anos, brincadeira. Mas voltando para pro lado de relacionamento, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Como que o jovem hoje no mundo, com tantas possibilidades, com tantas pessoas, com sexo tão fácil, de tão livre acesso, com a pornografia, com várias coisas, como que o jovem assim, como que você acha que nesse mundo ele escolhe a pessoa certa, com tantas possibilidades? Como que você acha? Pra gente já começar quente, começar bem. A pergunta é, existe a pessoa certa? Vamos falar sobre isso. São dois pontos, Vamos né? anotar essa pergunta, daqui a pouco eu vou responder essa. Existe a pessoa certa ou é um mito? Tem muita gente caindo aí em escolhas erradas por causa desse mito, né? Mas você falou sobre como é que a pessoa jovem, como é que o jovem pode encontrar a pessoa certa ou a melhor pessoa para estar do seu lado. Primeiro, a pessoa precisa entender a importância da vida amorosa. Porque, infelizmente, na atual geração, tudo que tem acontecido na nossa cultura está desconstruindo essa ideia do casamento, essa ideia da família, essa ideia de encontrar alguém, de casar, como se isso fosse antiquado, como se isso fosse retrógrado, atrasado, Careta, né? careta. Ou então, como se isso não fosse para ele agora. Sim. Eu imagino que vocês passam muito isso, eu passei, porque eu também me casei muito novo. Eu me casei com 22 anos, você com quantos? Casei com 19. Eita! E você? É 19 para 20. Completei 20, quase chegando lá. Entendeu? Então, Aham. mas eu já estava com a Juliana desde os 17, então a nossa atual geração vê isso como um absurdo. Loucura. Porque ele pensa, se ele casar lá pros 40, enfim, quando, entre aspas, ele já curtiu a vida. Até gostei muito do seu vídeo essa semana, falando o que é curtir a vida. Real, real. Entende? Porque eu não precisei ter N mulheres para curtir a vida, curti muito a vida e tenho curtido com a pessoa que está comigo. Porque o fato é que um casamento não é só por causa do sexo. Porque se for pelo sexo, o bobear ele tem mais fora do casamento do que dentro. Real. É uma realidade. Mas não é pelo sexo. Não é nem pela companhia. Porque também é gostoso ter alguém do lado. É muito duro, por exemplo, a pessoa que tem só um ficante. Porque o que é esse termo, né? O que é um ficante? Eu nem sei se eu posso falar aqui. Vou derrubar a live se eu falar o que eu penso. Pode falar, Por favor, fica à vontade. por favor. Tá em casa. Porque às vezes o ficante é uma prostituta que não cobra. Eita, aí sim. Não, mas é Muito porque bom. qual é a diferença? Porque ele procura um profissional do sexo Paga. para se satisfazer e vai embora. Ele procura ficante, se satisfaz e vai embora. A diferença é que na mesa da profissional do sexo ele deixou dinheiro. Da Uau. outra ele deixou expectativa. Porque é quase impossível a pessoa, especialmente a mulher que é mais emotiva, se envolver sem que não haja expectativa. Sim. Entende? Mas o ficante não fica. Ou ele já tem alguém, ou quando ele for escolher vai ser outra pessoa, não aquela que já tá ali de graça. Você vai pegar aí, vai aparecer o comentário, mas eu fiquei com o meu ficante, eu casei. Se fez bem pra você, felicidades.
Mas geralmente o ficante não fica, porque o ser humano não valoriza o que é de graça, Real. o que está ali à disposição o tempo todo. Sim. Mas se tratando de casamento, a pessoa precisa entender que casar não é pelo sexo, casar não é para ter companhia, porque é muito bom, isso que eu estava dizendo, ter a companhia, né? Ter a namorada, o namorado, alguém para sair, alguém para ir ver um filme. É muito chato chegar no sábado. Você sabe que pro solteiro a pior hora é agora, né? Essa virada de sexta para sábado, no final de semana, que ele não tem agora alguém. O trabalho ocupou na semana, mas e agora? No sábado, para quem não trabalha? Ele queria ter alguém. Mas o casamento, Kevin, é muito mais do que isso. O casamento, ele é uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de despertar o melhor que tem em você, de se tornar, de evoluir mesmo como ser humano. De evoluir, assim como, né, a lagarta evolui para uma borboleta, é o mesmo animal, a mesma espécie, ele apenas evolui por um processo da natureza. Sim. O casamento, ele te ajuda nessa evolução como ser humano. E ele um evoluindo com o outro, eles se tornam uma instituição muito mais forte para projetar a vida, para conquistar, para avançar, para se realizar. Por isso, curtir realmente a vida. Então, quando eu entendi que eu precisava ter alguém para alcançar o máximo do meu potencial, que eu precisava ter alguém para minha vida ter sentido, que eu realmente só evoluiria como ser humano e me tornaria um homem de verdade se eu tivesse uma família, então eu passei a ser mais seletivo, a me focar em escolher certo, a encontrar a pessoa. Ou seja, aquilo se tornou algo sério para mim. Não algo que eu tivesse medo ou não algo que eu levasse na brincadeira. Ô, Thiago, isso é algo tão forte assim. Eu falo, analisando mesmo a minha geração, analisando as pessoas, os jovens que eu toco todos os dias. Cara, a gente precisa parar com essa palhaçada de ficar. Sabe por quê? Porque parece-me que, como você disse muito bem, que esse conceito de família, os mais moderninhos, estão totalmente desvalorizando isso e colocando a gente como errado. Irmão, o princípio, o relacionamento tradicional, bíblico, ainda funciona. Ainda funciona. Eu falo assim, Kevin, nós dois somos dois jovens, você tem sua esposa, nós casamos cedo. E isso é tão surreal porque eu vejo que hoje o homem que eu sou, eu devo graças a Deus e a uma esposa, uma mulher de Deus ao meu lado. Então, essa palhaçada de ficar, pega um aqui, pega outro ali, irmão, todos que eu vi sempre acabaram sozinhos, tristes, deprimidos e dizendo assim, queria ter a força que você tem. Então, no primeiro momento, primeiro cenário, parece que, nossa, tô perdendo. Poderia ficar com uma menininha aqui, outra ali, poderia curtir a minha vida, como eu disse no vídeo, mas curtir, eu vou repetir isso, curtir a vida é viver os planos de Deus. O que Deus tem para você é, sim, formar uma família, constituir. Hoje eu sou pai, tenho 23 anos, mas eu tive a experiência de ser pai. Cada um tem a sua, mas hoje eu sou o homem que eu sou graças a Deus e a ter uma esposa, uma mulher de Deus. Eu vejo muito isso também, Thiago, porque quando você falou, né, que chega a soar estranho essa questão do relacionamento como muito jovem, né, e como eu casei aos meus 19 anos e hoje eu cuido de diversos adolescentes, eles sempre me perguntam, essa é uma das perguntas que eu mais recebo diariamente, Kevin, como constituir uma família sendo tão jovem e como aproveitar a vida sendo assim, porque eles não conseguem entender. E eu sempre digo a mesma coisa. Eu não teria 50% dos bens, das coisas que eu tenho, daquilo que eu consegui construir com 24 anos, e não seria 80% do homem que eu sou se não tivesse casado com a minha esposa. Se não tivesse encontrado uma mulher de verdade. Então é por isso que eu sempre digo para o jovem e para o adolescente, irmão, uma das maiores escolhas da sua vida é com a pessoa que você vai caminhar. E quanto mais cedo você encontrar essa pessoa, a pessoa de verdade, a pessoa que vai estar ali, vai te estender as mãos, vai estar contigo, vai te ajudar, vai te abraçar. Essa é a pessoa sim que você tem que ter. Não importa a idade. Óbvio,
precisa ser maior de idade, tem todos uns pré-requisitos. Mas, irmão, eu entendo que hoje o casamento está sendo dissolvido. Eles tentam dissolver o casamento, tentam mostrar o lado ruim do casamento, tentam mostrar tudo aquilo que o jovem está perdendo hoje por não estar vivendo ali no mainstream, naquilo que eles entendem como certo. Mas eu sempre digo a mesma coisa. Irmão, o casamento é a melhor escolha que você pode fazer. O quanto mais cedo, eu vou casar com 30, 35, 40. Irmão, o quanto mais cedo, eu casei com 19 anos. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, hoje eu sou completo, e hoje eu vivo a vida com a minha esposa, viajo com a minha esposa, hoje eu tenho meu filho, e eu tenho certeza que eu não seria 80% do homem que eu sou hoje. E não seria, tenho certeza que se não tivesse a minha família, eu não seria uma pessoa completa, não seria uma pessoa feliz, porque hoje eu consigo desfrutar tudo que Deus tem pra mim com a minha família ao meu lado. Eu digo que você não gostaria de conhecer o Thiago sem a Juliana. Eu não gostaria. Porque eu era um cara irresponsável, inconsequente, Loucura. imaturo, indeciso, entende? Uma série de problemas e de inclinações a coisas erradas, e que muita coisa evoluiu dado ao casamento, dado a boa escolha. Não é o casar em si, como aqui você falou, da pessoa certa. Sim. Posso entrar nesse assunto aqui agora? Lógico, você pode ficar à vontade, meu amigo, você tá Não, em casa. porque eu encontrei uma pessoa essa semana que ela já foi aconselhada por mim. Há 7, 8 anos atrás eu aconselhava na vida amorosa. Ela, no caso, solteira, querendo encontrar uma pessoa. Cristã, também querendo que fosse alguém que realmente caminhasse com ela. E as amigas, que também buscavam conselhos, estavam mais ou menos na mesma caminhada que ela. Como não veio de Deus aquela pessoa que ela esperava, elas deram o jeito delas. Pegaram um quebrado ali e falou, vou tentar consertar. Olha, É. esse assunto Esse também é complicado, hein? como diz, evangelismo no namoro. Namoro missionário. Namoro missionário. Esse aí. Sei que você falou a verdade. Namoro missionário. Porque a pessoa diz o seguinte, não, mas quem sabe Deus colocou ele no meu caminho Nossa. para eu ganhar uma dele. Quando já vem nesse papo, Thiago. Olha só, para eu ganhar uma dele. Aí eu digo o seguinte, mas peraí, onde é que tá escrito na Bíblia que para ganhar a alma da pessoa tem que beijar na boca dela? Tem que namorar com ela. Real, que eu né? saiba, ganhar a alma de uma pessoa é evangelizá-la. Ajudá-la, né? Levá-la a Cristo. Não tem a ver com se envolver afetivamente. A pessoa usa isso como desculpa para ignorar todos os sinais claros que a pessoa não está pronta ou não é alguém para se relacionar e entra de cabeça Sim. querendo argumentar ou querendo se proteger com essa religiosidade de que a fé vai resolver tudo. E aí, no caso dessa pessoa, ela me disse que na época ela foi a bobona. As amigas tratavam ela assim. Você é a boba, você tá sozinho porque você quer, você tá escolhendo demais. Só que os anos se passaram. Na época foi muito doloroso para ela ouvir tudo isso e ficar na postura dela. Mas os anos se passaram, cara. E eu perguntei como é que estão as suas amigas, você... Fiz aquelas perguntas. E ela disse que as amigas se separaram, se divorciaram, sofreram no casamento, sofreram no divórcio e hoje dizem para ela que ainda tá no seu lugar. Uau. Quisera eu ter mantido a minha postura como a sua, eu fui dar o meu jeito e olha o jeito que as coisas tomaram. Você tá entendendo? Isso é tão forte. Esses dias atrás, um jovem me procurou. Ele me acompanha na internet, ele acompanha um pouco a minha vida e até mesmo a minha família. E assim, eu lembro que quando eu conheci ele através da minha esposa, que é um parente próximo. E naquele momento, assim, ele começou a se relacionar com a menininha no mesmo tempo e eu com a minha esposa, né? Na época era namorada. E aí, Thiago, eu lembro que a gente casou, a minha esposa veio morar comigo e toda semana eu via ele com um pessoalzinho diferente. Toda semana era uma menininha diferente. Toda semana. E tipo assim, ao olhar, como eu disse, da sociedade, cara, tá arrasando. Tá voando, né? Não, ele é o Brad Pitt. Todo mundo quer ele. E eu percebi o seguinte, que
todas as vezes que ele vinha me procurar, Thiago, era incrível que todas as vezes ele vinha muito mal. Sabe por quê? Porque ele procurava o melhor pessoalzinho, a melhor menina, a mais bonita. Só que ao mesmo tempo que ele tava procurando a menina mais bonita, a menina mais bonita tava procurando o menino mais bonito. E ele, todas as vezes, era uma pessoa diferente. E um dia ele chegou pra mim e falou bem assim: Jonatas, posso te confessar uma coisa? Cara, eu estou com um vazio de todo tamanho. Eu estou procurando sempre uma pessoa que vai satisfazer a minha vontade, procurando sempre a mais bonita, a mais perfeita. Irmão, e a gente que casa sabe que às vezes a gente acorda, não é a Gisele Bündchen que tá ali, mas é a mulher fiel que não vai te abandonar. É a mulher fiel que, no momento em que passar uma dificuldade, ela não vai te abandonar. E aí eu consegui ver um retrato de que uma pessoa da nossa geração, como ela se ilude com os famosos, cada dia tá com uma mulher bonita, cada dia tá com uma mulher diferente, aquela coisa. Só que isso é tudo fake news. Porque se bobear, nem a Gisele é tão bonita quando acorda, né? É, exatamente, porque tudo é muito adaptado, tudo é muito mexido. Então, tipo assim, Se você vê, se a beleza fosse o suficiente, a Gisele Bündchen separado. não teria se divorciado. uau, A Jennifer Aniston foi traída do Brad Pitt com a Angelina Jolie. Agora ele traiu a Angelina Jolie com outra pessoa. olha só. As duas mulheres já foram consideradas mais bonitas do mundo nessas Uhum. pesquisas de revistas. Então não é a beleza Uhum. necessariamente, ou o dinheiro ou o poder que vai sustentar uma relação. Eu vejo assim que a beleza, ela atrai, mas ela não sustenta. O que sustenta é fidelidade, o que sustenta é caráter, o que sustenta é parceria. Então, tipo assim, você que é casada há quantos anos? Ixi, agora Ih, até o branco, Faz rapaz. é muitos anos, é muitos anos. É Deus, porque, até o branco. Juliana. assim, 15 anos. quantos anos você tá com a sua esposa, assim? Que eu tô com ela 20 anos. 20 anos. Tipo assim, eu já vou fazer 6. Tá bem longe, mas enfim. É quase a nossa idade, irmão, que ele tem de casar. Exatamente. É tipo isso. Eu tenho 24, ele tem 23. Exato, dá essa média. E, tipo assim, o que eu mais vejo, Thiago, é pessoas que se decepcionam por não ter tomado essa atitude que nós tomamos. E não é porque a gente é forte, não é porque a gente é o bambambam, é só porque nós entendemos que vai muito além de um estereotipo bonito, de uma estética. Porque, irmão, quando der 60 anos, 70 anos, desculpa a expressão, tudo cai. Tudo vaidade, tudo é vaidade. Então, e você vai olhar pra trás e vai ver o que sobrou, Uhum. o que eu construí, qual o legado, o que a minha vida fala, o que o meu relacionamento fala. Acho que a beleza é a última coisa que sobra nesse momento, né? É. O momento é a história, aquilo que você construiu, a família que você construiu, a base sólida que você construiu. É igual todo mundo posta a fotinha quando vê da senhorinha, do senhorzinho velhinho, de mão dada na rua. Todo mundo já repostou uma fotinha dessa. Mas e aí? Será que nós estamos pagando o preço para ter uma vida como essa? Porque a maioria, os meus avós, né, pessoal, a geração passada, todos eles casavam muito cedo e iam até o final. Nós achamos muito bonito, mas existe um preço a ser pago. Será que nós queremos pagar esse preço? De abrir mão de balada, de abrir mão de ficar, de abrir mão de fazer várias coisas pensando num futuro, porque é muito bonito postar, mas é muito difícil viver. Então eu acho que é uma escolha que precisa ser tomada, né, mano? E nós, como jovens que entendemos isso, é isso que nós tentamos sempre passar aqui no nosso podcast, é mostrar para as pessoas que as escolhas é que vão guiar o seu futuro. Então, quando nós tomamos escolhas como casar, como constituir uma família, como ter filhos, é visando um futuro, irmão. É visando uma pessoa que vai estar do seu lado hoje, quando está tudo bem. Mas também uma pessoa que vai estar do seu lado se agora e amanhã dá tudo errado. Então, acho que essa é a visão que nós queremos passar para nossa geração. Sim, é saber que você não está sozinho. Eu conheci pessoas nessa condição. Outro dia eu falei isso com alguém. Ela falou: eu estou muito bem sozinha. Eu estou tranquila, eu estou curtindo o meu momento. Não penso em ninguém agora. Eu falei: tudo bem, respeito, que bom que você está bem. Mas eu conheço pessoas que pensaram assim, hoje estão com 70. Estava no apartamento de uma pessoa uma vez com a minha esposa.
dando conselhos, e ela dizia, eu tenho aqui esse apartamento, um lugar excelente, eu tenho uma boa condição de vida, mas eu não tenho ninguém. Eu não tive marido, eu Isso não é tenho sério, né? filhos. Ela falando. Eu não tenho nem pra quem deixar, eu não tenho nem pra quem pedir ajuda se eu passar mal aqui dentro. É. Você entende? Essa solidão, né? A solidão é um castigo pra pessoa. Uhum. Você vê que a pessoa comete um crime, ela vai presa. Já é horrível. Mas se ela dentro da cadeia comete um crime pior, o que fazem? Bota ela na solitária. Uhum. Porque ficar sozinha é pior do que já tá sem liberdade. Real. Ó, Você tá entendendo que a solidão é o pior castigo que um ser humano pode sofrer? Isso é sério, né? É sério. Então, se de um lado a gente tem pessoas desesperadas para ter alguém, nem que seja por uma noite, a gente tem uma outra parte dessa geração Que de abrir mão. jovens que ele só tá pensando em estudar, trabalhar, e a última coisa que eu vou me preocupar é com a minha vida sentimental. A questão é que se a hora que você achar que é a hora, vai ter alguém te esperando. uhum. Essa pessoa tá vendo a vida amorosa como um problema, como um peso. Claro que exigem atitudes. Estar com alguém é abrir mão de todas as outras, se dedicar a dar atenção, mas ela não é um fardo na minha vida. Quando eu escolho bem, quando eu acerto nessa escolha, essa pessoa vem para Somar. somar e crescer e completar comigo aquilo que eu não sou tão bom. Agora, essa pessoa que você falou da pessoa certa, você sabe que isso vem do mito, da mitologia grega lá, da alma gêmea, Uhum. né? De que o ser humano, ele tinha 4 braços, 4 pernas, e ele foi dividido ao meio, e uma metade num lado do mundo, a outra metade do outro, e ele seria sempre vazio enquanto não encontrasse a sua outra metade. Então ele estaria sempre nessa busca pela sua alma gêmea. Então é uma história bonita, mas é um mito. Uhum. Porque e se a tua alma gêmea estiver lá no Paquistão, irmão? Tô fora. Se a tua alma gêmea tá lá na guerra da Ucrânia, agora uma bomba cair na cabeça dela, Deus me perdoe por falar isso, mas pela Aham. tristeza que eles estão vivendo, Sim, morrer lá na guerra, momento, cara. né? E aí, acabou a sua alma gêmea? Você não vai ser feliz mais com Nunca, né? ninguém? Acabou a vida. Entende que a conta da alma gêmea não fecha? fecha. Sim, sim. Aí, a gente, no mundo cristão, para não falar que é da mitologia grega alma gêmea, Aham. a gente usou a As palavra... metades da laranja. Não, a pessoa certa. É. Porque o que, É que é o a pessoa o certa? que Deus tem pra mim. É como se fosse alguém que vai vir encaixar perfeitamente e nós vamos nos dar muito bem e ficar velhinhos juntos. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, e deixa eu tirar deixa eu quebrar essa mentira na sua cabeça. Não existe uma pessoa certa. Uma pessoa exata, aquela exata que vai encaixar perfeitamente na sua vida. Porque tudo bem, você encontra uma pessoa assim e ela falecer. Você não vai dar certo mais com ninguém. Você vai ficar viúvo, porque só era essa única pessoa certa para você no mundo. Eu acho que mais importante do que achar a pessoa certa é fazer as coisas certas. Uau, muito bom. Você tá entendendo? Uhum. Então eu e a Juliana demos certo, não porque nós somos as pessoas certas. É porque nós somos muito diferentes Uhum. em muitos aspectos, mas porque nós fizemos as coisas certas, ou procuramos fazer na hora de começar, na avaliação, né, no começo de observar o que observaram no outro, o que conversaram, o que construir nesta hora. E dentro do casamento, tivemos problemas, tivemos dificuldades, mas a primeira coisa certa que a gente fez foi nunca se separar. Embora houve um momento muito duro, onde ela quase o fez, ela ameaçou fazer talvez mais para me despertar, mas a gente foi buscar ajuda, a gente foi aprender o que fazer. A gente não sabia quais eram as coisas certas a fazer na hora de uma discussão, de uma crise. A gente foi buscar aprender. A gente foi buscar não alguém fora do casamento para suprir aquela falta, aquela necessidade, sair daquele estresse. Não, a gente foi aprender o que fazer para resolver os problemas. Porque, olha só, a gente aprende sobre muita coisa com os nossos pais. E, particularmente, Thiago, para mim, eu observei quando eu casei que a gente não aprendeu nada sobre casamento. Sobre viver a dois. Assim, por mais que o seu pai e a sua mãe tiveram um casamento perfeitos, onde você conseguiu visualizar, pegar um pouco de bagagem deles,
Mas, irmão, na prática... na prática, É outra irmão... coisa, né? Né, à toa que, tipo, com 9 meses de casado, eu fui fazer o Casados pra Sempre, um curso pra aprender sobre casamento. Matérias de acordo, matérias de perdão. Irmão, olha a profundidade. Isso deveria ter uma escola, uma faculdade na escola sobre relacionamento. Me ensina sobre isso aí. Feita por Tiago Magalhães, entende? Tipo, mas a gente não aprende sobre isso. E a gente tende a quebrar muita cabeça. Por isso que eu busquei logo um pouco de informação técnica, informação verídica, assim, estudo pra... Me ajuda aí que tá tenso aqui. Tá tenso. Vamos lançar o Love Academy. Boa, Não hein? é? Quem sabe aí, Olha, o Love gente, Academy. anota isso aí, hein? Tiago Magalhães School. Não é? Tiago, PhD. É tão real essa questão que você fala, porque quando o adolescente me procura, né, eles falam, cara, eu tô aguardando a minha pessoa certa, tô buscando essa pessoa certa, tô me preparando, tô esperando, tô orando para que essa pessoa chegue, mas essa pessoa certa vai chegar. Eu falo, geralmente eu costumo falar assim, não existe pessoa certa, existe 2 pessoas que fazem dar certo. Não existe... Opa, Foi tão cuidado. forte que até engasguei agora. Esse é uma coisa que bate É tanto certo nele, que mesmo, tanto chegou... que ele prega sobre isso. Eita, Glória. E aí, Fala. quando... Pode falar, pode falar. Pode falar? Tá bem? Tá bem? É melhor? Voltei. Existem 2 pessoas, né? Aí a pessoa aí o adolescente, o jovem me procura e fala, Kevin, eu quero essa pessoa certa, eu espero por essa pessoa certa, eu tô me preparando pra essa pessoa. Fala, isso, você tá certo. Realmente se prepare, busque conhecimento, faça realmente isso. Mas eu não acredito que existem 2 pessoas certas. Eu acredito que existem... não acredito que existe uma pessoa certa. Eu acredito que existem 2 pessoas que decidem fazer dar certo. 2 pessoas que decidem por essa vida. 2 pessoas que decidem em ter um relacionamento. 2 pessoas que entendem a necessidade de gerar uma família. 2 pessoas que escolhem por isso, né, Tiago? Você, né, vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acredito muito que a família é uma decisão. Porque você decide pela família. Eu decidi pela minha esposa. Eu escolhi ela, eu tenho certeza, é o que eu quero, é o que ela quer, nós queremos ir até o final das nossas vidas juntos. Por quê? Porque nós decidimos, eu sei os erros que ela tem, ela sabe os erros que eu tenho, né? Nós buscamos melhorar todos os dias, mas foi uma decisão, né? No ano de 2019, nós decidimos por isso, e é isso que nós queremos. E é isso que nós vamos buscar até o final das nossas vidas, que é o que eu acredito. Então, eu não acredito que existe uma pessoa certa. A sua alma gêmea, a sua metade. O que eu acredito é que 2 pessoas escolhem fazer dar certo. E aí as coisas realmente acontecem. E o que você acha? O que você pensa sobre isso? Não, acho que concordo plenamente. Que é uma escolha. A gente precisa tirar uma parte do romantismo disso, sabe? Do sentimentalismo. Uhum. E ser mais racional. Mesmo na hora de avaliar uma pessoa, na hora de nos avaliar para um relacionamento, na hora de fazer uma escolha e na hora de tomar uma decisão, de avançar naquele relacionamento. Sim. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que elas ficam ali indecisas, né, na hora de se relacionar. E aí tem uma pessoa em vista, aí tá conversando com outra, aí bate um papo com outra, aí manda uma mensagem aqui, tem uma amiga ali... ele fica tentando achar aquela que seria a pessoa ideal. O famoso sniper, atirador de elite, fica só mirando. Entendeu? E, na verdade, a escolha é muito mais racional. Você sabe quais são aqui? Eu separei as 3 coisas que eu aconselharia um solteiro observar em alguém para casar. Olha aí, galera. Você que tá no tem chat com a tutorial gente já, aí, ó. Já pega um papel, uma caneta. Mandar até um abraço para quem tá no chat com a gente. Né? A Patrícia tá comentando bastante aí. A Ania, a Luzenilda. Então, pessoal, comenta aí se você tem alguma dúvida para fazer o Thiago, alguma pergunta. No final do podcast nós vamos responder, tá bom? Quais são as 3 coisas que eu diria para um solteiro avaliar na hora de encontrar uma pessoa para sua vida? A primeira, claro, é óbvio, é o caráter. Pô, Thiago, mas não é a fé? É porque estar dentro da igreja não significa que a pessoa tem caráter. Exatamente. Então eu já não posso olhar por esse rótulo do fato de estar na mesma igreja que eu, se essa pessoa é cristã. Então primeiro é o caráter. Como é que eu vou saber do caráter dela? Perguntando.
buscando referência. Quem é essa pessoa? Como ela é? O que ela já fez? E eu vou avaliar. Eu vou começar a me comunicar com ela e começar a ver o seu comportamento, se ela fala a verdade, se ela trata bem as pessoas, se é alguém de palavra, se é uma pessoa que realmente é fiel naquilo que faz. Tem gente que faz até alguns testes assim, né? Pede um amigo pra mandar um vídeo, mandar uma indireta. Não sei se é o ideal, mas a pessoa precisa ter certeza do caráter da outra, ou pelo menos ter uma ciência sobre isso. O segundo ponto, claro, para mim é a fé. É se a pessoa realmente crê. Sim. Porque isso é um valor imprescindível para mim, para quem é cristão, é a fé. Se essa pessoa crê em Deus, se essa pessoa realmente crê num destino eterno, como eu creio. E o terceiro ponto é a visão dela para o mundo. Porque não basta ter caráter e a mesma fé. Eu preciso saber se essa pessoa vai caminhar na mesma direção que eu, ou se eu vou caminhar na mesma direção que ela. Porque pode ser que eu queira ser... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, esdrúxulo, assim. Eu quero ser astronauta na vida. Sabe? Mas a pessoa quer ser alguém comum. Cuidar ali do projeto social do bairro dela. Então eu vou ter que viajar o mundo, eu vou ter que mudar para os Estados Unidos, onde está a NASA, eu vou ter que passar lá anos em treinamento, eu vou passar meses, talvez anos no espaço quando chegar o momento da minha missão. Mas a pessoa não quer sair daquele bairro que ela mora, porque a missão de vida dela está ali. E está tudo bem, não está errado. A questão é que nossos propósitos não estão alinhados. Então o que vai acontecer? Vai chegar um momento na vida que eu quero uma coisa e vou querer ir em busca, e a pessoa não quer a mesma coisa. Então, ou eu vou me frustrar abrindo mão do meu sonho por ela, ou ela vai se sacrificar em abrir mão do que ela sonhava para mim. Que é uma coisa que os casais namorados, às vezes, não conversam, se querem ter filhos. A pessoa não quer ter, a outra se convence de que lá na frente eu mudo a cabeça dela. E isso é muito sério, né, Thiago? Como é que você obriga alguém a ter filho depois? Você entende? Como é que uma pessoa vai ter filho só para te agradar? Alguém vai sair magoado, chateado dessa situação. Porque não é justo você ter que impor algo duradouro, porque isso é algo passageiro, mas algo duradouro como um filho, como um ministério. Eu tenho o sonho de ser ministro, de ser pastor, de viajar pelo mundo pregando, tenho um chamado de evangelista, mas a outra pessoa não. Entende? Então eu não posso, porque eu a amo, porque eu quero, querer carregar essa pessoa comigo. Da mesma forma, se eu me vou ficar frustrado, se eu tiver que abrir mão daquilo que tanto eu gostaria de fazer na vida pela outra pessoa. Então, eu acho que propósitos precisam estar mais ou menos alinhados para que, de fato, aquela conversa, aquele relacionamento tenha algum futuro de felicidade. Muito bom. Eu me lembro quando eu estava para casar com minha esposa, eu tive a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, a essa informação, parecido com o que você falou de qual é o seu propósito, o que você quer viver. E eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei bem assim, ó, é o seguinte, eu acredito no meu chamado, eu acredito que Deus me chamou nessa parte do evangelismo e que eu posso ir às nações e talvez até mesmo deixar o meu emprego, deixar um pouco do conforto que eu posso te dar. E eu queria saber que se você tá afim. Tá você vai disposta, comigo? né? Aí eu lembro que ela me respondeu assim, amor, é só você falar o lugar que eu faço as malas. Que isso, hein? Cara, isso foi um dos pontos assim cruciais pra eu me casar com ela, porque eu falei assim, né? não é sobre almas gêmeas, é sobre propósitos gêmeos, sabe? Eu quero a mesma coisa que a pessoa. Quer dizer, como é que não apaixona? Não, é sério. Aí se torna alma Aí gêmea, qualquer né, pessoa Thiago? que passar mexendo contigo vai te levar? Não. Não, porque você sabe que muitas pessoas não teriam essa iniciativa. E eu não acredito que ela o fez para te agradar, mas é porque estava alinhado Com dela. com algo que ela já, né, imaginava para sua própria vida. Então a gente precisa ser mais racional, porque, cara, você vai escolher, olha essa aqui, você vai escolher a internet que vai estar lá na tua casa. Tu não faz uma pesquisa? Sim. Você vai mudar o plano móvel do seu celular. Você não dá uma olhada nas opções para escolher a que for melhor? Sim. E por que para casar eu vou ficar com o primeiro que aparece? Por que raios? Por que raios que eu vou pegar alguém só porque eu gostei ou porque eu tô carente e vou levar para dentro da minha casa?
Uhum. Às vezes, aí se tratando daquela pessoa que já tem até um pouquinho mais de idade, viu seus amigos casarem, as amigas casarem, e ela tá sozinha. E ela tá se achando mal por isso, essa pessoa tá ruim por isso. Mas eu tenho uma notícia para dar para ela. Uhum. De que você não está perdendo tempo. A questão não é que você não achou a pessoa certa. Você precisa pensar que você não perdeu tempo com a pessoa errada. Ó. Muito bom. Você tá entendendo? Aham. Você não tem que se achar boba ou a solitária, como é que fala? A encalhada da história, não. Sabe? Essa pessoa tem o tempo certo. Uhum. A questão é que ela não está perdendo tempo com a pessoa errada. Está se preparando, está se fortalecendo. Porque se eu quero realmente dar certo no relacionamento, eu preciso ser essa pessoa certa. Eu preciso me preparar primeiro, eu preciso saber o que eu quero, quem eu sou de verdade, qual é o meu propósito, sabe? Qual o destino que eu quero na minha vida. E também ter o mínimo de estrutura, né, Kevin? Porque o cara vai namorar a menina, não tem dinheiro pra pagar uma casquinha do McDonald's, é brincadeira. Não consegue pagar nem a pizza, né, pô? Aí me Pô, ajuda. aí Hoje tem que, brincadeira. tem que rachar, né, a conta. Não, Caio racha... Castro? Não, aí o cara chama a menina, Ixi, vem me aqui na chama, minha Thiago. casa ver Netflix, quer dizer, ela vai pegar o Uber pra ir na casa dele. Desculpa, meninas que estão me assistindo, não vai. É um homem que tem que ir até a mulher. Muito Verdade. bom. Não muito é a bom. mulher que vai no homem. Às vezes estão se conhecendo à distância pela internet. Aí a mulher marca de ir lá no estado do sujeito pra conhecer. Tá errado. Que mundo que a gente tá vivendo? É o cara que tem que vir aqui. Se ele não tem a disposição de ir até você, imagina o restante das coisas, né? Aí casa, reclama como eu tenho tantas pessoas na minha rede social. O marido é um banana, só fica aqui no celular, jogado no sofá o dia inteiro, não faz nada. Eu que quero mudar de vida, eu, mulher que quero prosperar, e ele tá super de boa com a vida, entende? Mas será que não deu sinais antes? Exato. Eu acho que é sobre isso, Thiago. A gente não consegue assim, ou não é que a gente não consegue, a gente não quer enxergar. Meu pastor falou algo muito interessante lá, né? Quando eu estava para casar e tal, com um grupo de jovens solteiros. O seguinte, encalhado não é quem tá solteiro, encalhado é quem casa errado. Boa. Verdade. Sacou? Sim. Encalhado não é quem tá solteiro. Encalhado é quem casa errado, porque já casou. Agora segura Agora a você tá bronca, irmão. encalhado. Parado ali. não Agora vai a você lugar nenhum. encalhou ali. É essa pessoa. Verdade. Então, tipo assim, eu percebo isso. Por exemplo, eu não vou falar um nome aqui, mas eu vou usar esse exemplo de uma pessoa bem próxima. Eu vejo o seguinte: no último casamento dessa pessoa, ela. Isso é tão importante, Thiago. Eu gostaria até que você falasse depois sobre isso, que é algo que bateu muito assim. Eu falei, cara, não é possível que isso vai acontecer novamente. Essa pessoa, ela casou há alguns anos atrás com um rapaz. E aí, Thiago, olha só que doideira. Ela casou naquela ludibriação, muitas pessoas da igreja dela entregando profecias, entregando mensagens, visões sobre isso, sobre que era um homem de Deus. E aí, irmão, aconteceu o seguinte, olha só que doideira. Essa mulher casou com esse rapaz. Esse rapaz, quando ela engravidou, o rapaz começou a abusar da filha dela, a tentar abusar. Depois começou a trair ela com outras mulheres. E aí, sabe o que aconteceu? Depois, ela se separou. Mas sabe quem ela abandonou? Deus. Por quê? Alguém falou que era de Deus. Só que se você parar pra pensar e começar a conversar com as pessoas que conheciam esse rapaz, ele já dava todos os indícios da pessoa que ele se tornou lá na frente. E aí, começou essa questão, poxa, mas Deus falou, eu acredito nas profecias, Deus falou que era uma benção, isso, e Deus faz isso comigo. Mas assim, irmão, ao meu ver, se Deus está falando algo e você está vendo algo totalmente contrário no aspecto assim, pro errado mesmo, tem que
entender um pouco melhor essa profecia, entender um pouco melhor esse diagnóstico, porque, tipo assim, é algo muito sério. Não é sobre escolher se eu vou pra Cariacica ou pra Vitória. Não, é um casamento. E eu vejo, assim, que muitas pessoas caem nesse problema de casar porque alguém entregou algum dom, alguma visão. E o que você acha disso? Cara, posso falar mesmo honestamente? Pode, honestamente. Porque eu vou ser muito sincero. Eu não pauto a minha vida em sonho, em profecia, em revelação. Não que eu não acredite que Deus não possa falar. Ele fala como quer, ele usou até a mula no passado. Ele fala na boca de quem ele quiser, a forma que ele quiser. Mas hoje a gente tem a Bíblia, palavra de Deus revelada, que me dá uma infinidade de orientações para todos os aspectos da vida, inclusive para conhecer alguém. Porque o que às vezes é a pessoa ir atrás de uma profecia, de um sonho, de uma revelação? Terceirizar a responsabilidade da sua decisão. Tipo, se der errado, foi ele. Uau. E desculpa o que eu vou dizer, em que diferente é ir atrás de uma cartomante, de uma espiritualista, para me dizer aos guias o que eu devo fazer? Jesus não é um guia, Jesus não é um santo, no sentido, né, espiritualista, para me determinar dessa forma. Pelo contrário, ele me dá a liberdade para escolher, sabendo também que eu vou ter consequências. Sim, eu vou ter que assumir. Então nem ele me permite terceirizar a responsabilidade da decisão. A decisão é minha. Não vou terceirizar para religiosidade, porque o próprio Deus me permite tomar a minha decisão. E a Bíblia está ali como um livro de orientação. Então, quando a pessoa ela faz isso, ela está terceirizando a responsabilidade e ela está querendo enxergar aquilo que ela quer. Tá, né? Sabe? Essa coisa de sinais. Eu já caí nessa. Cara, eu quase me quebrei por... Conta, por favor. Eu tô falando de forma empírica aqui, gente. Porque eu, antes da Juliana, tive uma pessoa, aí eu aparentemente fiz tudo certo, mas hoje com mais conhecimento eu vejo que eu fiz o processo errado. Porque, primeiro, eu a vi, tivemos alguma conversa no mesmo ambiente, algumas coisas que ela falou me chamou a atenção, então achei bonita, me chamou a atenção algumas coisas que ela disse, estava na mesma fé, na mesma igreja que eu, mas o que eu fiz? Eu a observei de longe por alguns meses. Foram 8 meses observando. Rapaz, mas eu não perguntei, eu não busquei referência. Olha meu erro. Eu não busquei referência. Eu não perguntei sobre ela. Sim. Eu quis tirar as minhas conclusões com as minhas observações. E talvez você estava projetando aquilo que você queria ver. Que eu queria ver. Até que eu tomei também um pouco de vergonha de me declarar, muito novo. Um dia que eu tomei coragem, falei com a pessoa. Aí, se eu tivesse buscado referência, eu não teria passado por isso aqui. Porque eu chego pra ela e digo, tudo bem e tal, enfim, olha, eu não sei nem enrolar muito, eu tô gostando de você, tenho te observado, você quer conversar comigo? Assim, mais diretão. Que isso, hein? Depois eu falar como é que eu falei com a Juliana. Foi pior ainda. Aí a menina falou assim, poxa, tem graça. É que eu já converso com uma pessoa, tipo, namoro com uma pessoa. Ixi. Se eu tivesse perguntado, eu já saberia, eu não teria. E nem teria perdido 8 meses. Não, peraí. Ficou pior. Corte Tramontina. Eu fiquei super envergonhado, tivesse um buraco, eu me jogava dentro, tá? Beleza. Passou uma semana, uma amiga dela me procurou. Falei, então, colega, aquela pessoa lá terminou com ela. Olha, isso não é um sinal de Deus para vocês ficarem juntos? Olha só o sinal. E ela falou, se você quiser conversar ainda, pode procurar ela. E eu peguei essa aqui. É o que eu queria ver. Isso é um sinal de Deus, porque olha só, depois que eu falei com ela, o camarada terminou, não foi nem ela por causa de mim, o cara terminou com ela. Mas qual era a pergunta que eu devia me ter feito? Uma semana já tá disponível para outro relacionamento? Não, também, mas não é essa. Por que o cara terminou com ela? E eu descobri depois. Porque aí eu fui atrás dela, a gente começou a conversar. Porque o Thiago... Ficamos um ano juntos. Não, né? Mas, irmão, a menina, muitos problemas emocionais, familiares, traumas do passado, e projetou isso em mim, de possessividade,
de ciúme excessivo, de controle, de um desequilíbrio, de uma personalidade instável, de alguém que, assim, mexeu com a minha cabeça, que eu pisava em ovos com ela, tivemos muitas brigas, enfim, foi uma confusão só nesse período de conversar, namorar ali, 1 ano que eu fiquei com ela. Mas com 3 meses eu já sabia que não ia dar certo. Só que eu não tive coragem de terminar. Eu fui arrastando, Deus vai dar, vamos orar, Vai acertar. propósito, jejum, oração, campanha, dar oferta, você faz o que for, irmão. Não adianta. Eu tinha meus defeitos também, é claro, e ela tinha os dela, a gente não estava pronto, e ela não era a pessoa adequada para o caminho que eu estava tendo. Você entende? Olha como é que são as coisas, naquela época ainda não tinha essa visão. Como é que eu falaria de relacionamento? 90% dos meus seguidores são mulheres. Se eu tivesse uma pessoa extremamente insegura e ciumenta do meu lado. Não ia dar nem pra responder as pessoas. Né? E o seu futuro totalmente comprometido por uma decisão. E tipo assim, Thiago, eu queria só... Pessoal, vocês conseguem mostrar ali, por gentileza, botar no telão, por favor, o que eu mandei pra vocês? Thiago, como a gente tá falando aqui sobre essas dificuldades de um jovem referente a um relacionamento amoroso, olha só a pesquisa que eu achei, cara. Geração Z quer se relacionar, mas não quer compromisso, aponta site de namoro. A maioria dos membros da geração Z Ashley Madison. Isso, obrigado. São solteiros e 55% dizem que não querem realmente se casar. Cara, você acha que... você concorda com isso? Você tem visto isso referente a jovens? Porque você fala sobre relacionamento, você fala com todos os públicos, né? Tanto o cara que quer começar um relacionamento, como aquele que já está envolvido em um problema no relacionamento. Mas você concorda com isso? E até mesmo assim, não só a geração Z, mas acho que até pessoas mais velhas não querem esse compromisso. Eu não concordo, é claro, mas eu entendo. Sabe? Porque essa galera aqui viu os pais separarem. Olha só. Você tá entendendo? Essa galera aqui é a galera do divórcio liberado. Porque o divórcio na geração da minha mãe, quer dizer, o divórcio dos pais dela, impossíveis quase. Já na geração dela, tudo. Começou a ser regulamentado. Na minha geração, já se tornou normal. Uau. Na geração de quem tá vindo embaixo. Nem casa. Você tá entendendo? Não chega nem a casar pra você separar. Você falou uma não coisa tão querem. interessante, porque realmente, assim, é um reflexo da geração Z, a gente tá falando ali de 15 anos pra cima e tal, mas é o reflexo realmente... Porque a gente às vezes fala do jovem, esquecendo que ele tá replicando um comportamento que ele viu, de forma amplificada. Uau, muito bom. Tá entendendo? Uhum. Então, vocês jovens... que eu acho engraçado, às vezes, a mãe falando dos próprios filhos. Tudo desinteressado. Mas quem que ensinou? Veio de alguém o problema, né? Alguém. Com certeza. Ou porque mostrou muito ou pouco, enfim. Então eu entendo esse medo de sofrer, esse medo de compromisso, ou esse apego a essa fase imatura e irresponsável da vida. E aí você vê gente que chega nos seus 20, nos seus 30, nos seus 40, e ele não quer passar para essa fase adulta. Porque eu digo que a pessoa realmente se torna adulta quando ela se compromete. Você casa, ou você tem um filho, há um compromisso. Então aquilo liga uma chave de responsabilidade. E esse, falando de homem, esse é o homem de verdade. Não é o que pega todo mundo, é que tem uma. Consegue ser fiel a essa uma, mesmo com a inclinação, né, a imoralidade sexual que o homem tem, mesmo com mulheres nuas hoje em dia aí, dando em árvore praticamente, qualquer rede social que você entrar, mas o cara é fiel a uma. Esse é o homem de verdade. Esse é um adulto. Mas eu entendo o que passa essa geração por causa disso. Porque quando você explicou muito bem, isso é real. Porque isso vem de alguém. Precisa ter sido passado de alguém. Então, quando você começa a ver as gerações passadas, você observa que isso era algo quase impossível de acontecer. A minha avó mesmo falou que, uma vez ela falou pra gente que a questão de separação é algo que não existe na cabeça dela. Que se você casou, você tem que ir até o final. Mas isso foi ensinado, talvez pela mãe dela, talvez pela avó dela. Então, são gerações só que as coisas vão mudando. Aí chega na geração hoje, a do meu filho,
ele não vai querer nem casar. A geração anterior à minha não vai querer nem casar. Por quê? Pelo medo de se ferir, ele prefere se blindar. Só que tem uma coisa. Se a gente viver pelo medo, aquilo que a gente teme vai Eu acontecer. ia falar isso agora. Biblicamente Sim. é uma verdade ou é um fato registrado. A questão é a seguinte, a pessoa pode ter vindo de uma infância dura, onde o pai foi ausente, onde o pai abandonou a família, onde a mãe, amargurada, tentou dar o melhor dela, mas feriu esses filhos também. Essa pessoa cresceu carregando esse peso nas costas, Sim. de viver de casa em casa porque não tinha dinheiro, de não ter a melhor educação, de sofrer um trauma, um abuso, pela falta de proteção mesmo, emocional, familiar que ela vivia. Mas isso não significa que ela não vai dar certo como marido, como esposa. Com certeza. Não significa que ele não vai ser um bom pai, uma boa mãe, que a mesma história vai se repetir. Essa pessoa não pode se pautar no medo, porque não importa o pai que ela teve, importa o pai que ela vai ser. Exato. Importa a família que ela veio. Ela pode não ter vindo de uma família feliz, mas uma família feliz pode vir dela sim. Ah, não, do glória a Deus, gente, dá glória a Deus aí. porque- Concordo muito com o que você tá Muito falando. bom, Thiago. muito bom. Porque é uma escolha. Aí nós voltamos na primeira pergunta, na sua primeira resposta, na primeira coisa que eu falei aqui, casamento é uma escolha. Você precisa decidir por isso. Você precisa decidir evoluir na vida, crescer na vida, porque eu também concordo novamente com o que você falou, que você só amadurece, você só se torna um homem de verdade depois do casamento, mais um pouco quando você tem um filho, porque são escolhas que vão te amadurecendo, porque você vê que existe algo ali que depende de você, que precisa 100% da sua dedicação, do seu foco, do seu amparo, do seu amor, do seu cuidado, e é isso que faz com que alguém se torne um homem de Como verdade. isso gera, né? Uma Aham. responsabilidade enorme. Eu não sei vocês, mas assim, eu não era pra ser casado, não. É. Eu não era pra ser pai, jovem, porque, lembra, Thiago? Com 2 anos, meus pais se separaram. Assim, ou seja, eu não via uma família dentro de casa. Eu via, assim, uma parte de uma família. Se tem um cara que tinha que ter aversão à família, era Era você. eu. Eu lembro que, tipo assim, chegou um momento da vida do meu pai que, tipo, ele sempre foi na igreja, sempre foi da igreja, mas depois que ele saiu, ele queria, né, aproveitar ao máximo, pegar as menininhas. E, tipo assim, eu chegava na casa do meu pai toda vez era, quem é você? É uma tia diferente. A tia. É, eu chegava assim, eu fulana. abria a porta. Oi, tudo bem? Meu pai tá aí? Tipo, mas eu consegui, graças a Deus, quebrar esse ciclo. Então, tipo assim, tão importante saber que normalmente as pessoas são assim por conta de um exemplo dentro de casa, é saber que você pode quebrar Quebrar isso o também. Isso aí. Exato. Você pode ser, você pode fazer, você pode se tornar uma pessoa diferente, sabe? Sim, e nesses relacionamentos a pessoa sempre fica tentando buscar, né, um culpado, alguém. E o que você acha, qual que é hoje, dentro da minha geração, olhando pra nós, assim, qual que é o maior vilão dos relacionamentos, assim, hoje, olhando pra nós, ou também de uma forma geral, o que você acredita hoje dentro de um relacionamento como um grande vilão, aquele que traz muitos problemas para um relacionamento que quer ser duradouro? São muitos, né? Mas o principal, e ele está presente em todas as gerações, que a cada anos e décadas que se passam, as coisas se potencializam, é a emoção. Uau. É a emoção. A emoção tem o seu lugar, mas ela não é ferramenta para tomar decisão. Muito bom. Porque a emoção passa, cara. Mas a decisão que você tomou fica. Sim, Então a emoção do prazer, do quero mais, do quero descobrir, do quero conhecer, do quero curtir, sabe? De isso aqui foi bom, o outro vai ser melhor. Um tema que vocês falaram aqui, por exemplo, muito bem esses dias, foi a pornografia. sim. Então, gerava uma emoção, um tesão, mas antes era muito mais difícil de acessar. Uhum. Então, menos pessoas tinham problemas por causa disso. Hoje, a sociedade hoje é mais promíscua do que antes? Não sei. Ou será que as coisas estão mais acessíveis? Né? As São coisas pontos, né? são pontos. É a mesma coisa se você falar da alimentação. Ah, Uhum. comia-se melhor no passado. Mas será que é porque não tinha tanta industrialização como tem hoje? Como era o acesso, O né? acesso, entende? Esse cardápio. Antigamente plantava-se, comia-se em casa, até porque o preço das coisas, a inflação no Brasil era outra. N fatores, mas a emoção humana, para mim, é aquilo que o inimigo das nossas almas, o diabo, mais sabe trabalhar. Para te despertar, para te
criar curiosidade, para te fazer inclinar-se para algo que, aos olhos da carne, você quer, mas no fundo você sabe que não vai te fazer bem. Ele sabe fazer isso como ninguém. Muito bom. Tem pergunta aí? Tem, Acho que tem tem, sim. né? Vamos Cara. olhar lá no... Vamos olhar no nosso YouTube. Galera, hoje nós temos... Dá pra colocar no telão? Legal, vamos pôr no telão. Hoje nós temos 30 pessoas ao vivo aí nesse momento. Se você tem alguma pergunta para fazer para mim, pro Jonathan, pro Thiago, nosso convidado especial de hoje, você vai aparecer aqui no nosso telão. Então, Pablo, se tiver alguma... Agora é a hora, em 5 minutos aí tiver para alguma, responder. é agora, hein? Eu vou ler só um negócio aqui por enquanto ele fala. É muito interessante. A Ana Lene disse bem assim: sou filha de mãe e solteira, mas não nasci pra ficar e nem viver junto com ninguém. Deus tem uma bênção pra mim, eu creio. Assim, um ponto, né? ponto. Tem pessoas, né, Thiago, que conseguem viver o resto da sua vida. Paulo vai dizer isso. Se for possível, se isso não for algo que é uma necessidade pra você, viva sozinho, né? Sim. Porque às vezes eu falo assim, às vezes, num mundo tão precário, a melhor companhia é você mesmo. Boa. Sério. Tem uma muito interessante aqui também. Ó, tá botando lá também. Opa, tá saindo aí as perguntas. Mas tem uma aqui muito interessante. Thiago, você acha que uma traição no início do relacionamento pode ser o fim daquele relacionamento? O que você pensa sobre isso? Vamos separar aqui algumas coisas. A fase do namoro, tá? É uma fase para exatamente você avaliar e conhecer a pessoa. Sim. Então a pessoa no namoro, é possessiva, é ciumenta, te agrediu, te ofende com palavras, te traiu, sabe? Te desrespeitou de uma maneira muito... Você precisa tomar uma decisão. Não releve isso para depois, não. Tá namorando? Corta. Acaba, chora agora, porque é melhor do que chorar a vida inteira. Uau, muito bom. Agora, casou, então teoricamente você passou um tempo, você conheceu a pessoa e você assumiu um compromisso com ela. Então aí as decisões vão ser mais pensadas agora. Claro que continuo sendo a favor da pessoa se separar em caso de uma agressão, né, de um desrespeito, de uma violência. Sim. A gente falou de dependência emocional aqui, vai ao ar na semana que vem, no podcast Saindo do Caos. Agora, nem sempre quer dizer que a traição é o fim. É muito duro, mas quando você... é um prejuízo, né? Já vê que é um grande prejuízo. Não, é um prejuízo. Mas a traição em si, ela é um sinal de que algumas coisas não estavam no lugar. Algo não está certo. Não está certo. Às vezes há coisas escondidas, há segredos, há emoções não ditas, insatisfações que estão sendo deixadas de lado. Claro que quem foi traído tem o direito de decidir se fica ou se vai embora. Eu digo que perdoar é obrigatório, dar uma chance é opcional. Uau. Agora, se decidiu ficar, senta, conversa, avalia, veja qual é o comportamento. Se a pessoa realmente se arrependeu, se a pessoa realmente quer uma oportunidade, quer mudar, põe condições e pode sim. Eu conheço pessoas que já passaram por uma traição, até no começo, e que conseguiram superar isso. Ficaram mais fortes. Se você vê os casais, você nem imagina que eles passaram por isso. Que doideira, né? Tem uma bem cabeluda aqui, vamos ver se você consegue ajudar a gente. Você falou que ia responder qualquer coisa, hein? Manda aí. Tem Tudo só bem assim? ler o comentário da Poliana ali, ó. Para mim, os jovens de hoje que não querem compromisso em área nenhuma são reflexos de pais e adultos que não os direcionam de forma correta, que não mostram as responsabilidades da vida. Aí, tá vendo? O Muito que a gente forte. falou. Diga aí agora. Traí meu companheiro. Devo contar? É uma mulher ou um homem? Imagina uma Uma mulher, mulher. né? Que tá falando. Isso. Eu só não diria pra contar se é um homem violento. Se ela já tem um histórico de violência doméstica, se ela tem um histórico de conhecer o perfil do marido e ele é uma pessoa agressiva. Então o ideal é que ela tome uma decisão também e saia dali, até porque a vida dela pode estar em risco. Mesmo que ela não conte, ele pode descobrir. Agora, fora isso, não, é uma pessoa que eu não tenho esse comportamento, Thiago. Eu acho que precisa contar. Acho que isso Porque é um preço muito caro, né? porque, cara, você precisa pensar o seguinte. Primeiro que, falando como pessoa, você nunca vai ficar em paz.
Você sempre vai ficar com medo de que isso vai vir à tona. Você sempre vai ficar carregando essa culpa no seu coração. Sabe por quê? Assim, isso aconteceu, assim, um caso comigo uma vez, eu trabalhava numa empresa e a mulher chegou pra mim, Thiago, e falou bem assim: Jonas, eu sei que você é um homem de Deus, deixa eu confessar algum pecado pra você. Aí eu, beleza, fala lá. Ela, olha, tem 7 anos que eu tô com meu marido, mas há 3 anos atrás eu traí ele com um amigo dele. E aí, cara, ela falando, deu até dó, sabe? Porque ela falou assim, eu me arrependo demais, eu fiz uma merda. E tem 4 anos que eu acordo todos os dias com medo do meu marido descobrir. Você entendeu? Uhum. Quer dizer, ela não tem paz. Ah, Thiago, mas se eu contar e ele me deixar, é um preço que pode sim ser cobrado pelo erro. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É muito mais provável que você tenha misericórdia se confessar e se falar. Então, se tratando disso, é a forma que eu vejo. Sim, esses são alguns dos vilões, né? Mas eu vejo também, Thiago, alguns jovens e adolescentes, quando me procuram, falam sempre uma coisa que eu discordo plenamente e quero ouvir a sua opinião sobre isso. Que o primeiro vilão se falou, a questão da emoção, nós estamos agora também a traição, e eu acredito que a pornografia é um grande problema, porque eles pensam, ah não, eu tenho muito problema com pornografia hoje, falando do jovem, né, do adolescente, eu tenho muito problema com pornografia hoje, mas eu tenho certeza que quando eu casar esse problema faz. Eu já tenho a minha resposta, Thiago, mas e aí, o que você me diz sobre isso? Casar é cura da pornografia? Eu tenho a minha resposta, já falei isso no podcast 05, se não me engano. Se você tá aqui, entre no nosso canal, assista esse podcast, falamos quase por 3 horas sobre esse assunto. Tá muito incrível, eu gostaria que você assistisse. Essa é a mentira que ele conta pra si mesmo. É como o viciado que diz que um dia vai parar. Que a droga não controla, ele usa só pra ter um barato. É o solteiro que acha e diz pra si mesmo que quando casar vai largar a pornografia porque não vai precisar. E não é verdade. Primeiro porque a realidade sexual de um casamento é diferente. Não é todo dia. Talvez... Né? Conta não, Thiago. E nem 5, 10 vezes por dia, igual o viciado em pornografia. Exato. Então não vou enganar essa pessoa dizer que é todo dia, que é 2, 3, 4, 10 vezes por dia. Não é. Né? E segundo, que é um vício. Desenvolve o vício. E esse vício da pornografia ele é tão sujo. Porque, por exemplo, uma das coisas que ele faz, ele gera comparação. Então o homem, falando como homem que assiste pornografia, ele agora quer sua parceira, ver a esposa fazer o que as atrizes fazem. Aí ele fica oprimindo ela para ter sexo anal. Ou então ele fica desmerecendo ela. Ele quer que ela... Ele acha que a mulher dele vai dar aqueles gritos que as atrizes fazem? Você tá entendendo? A opressão emocional mesmo que faz. Poxa, você precisa ter um corpo igual dela e... Porque aquilo ali é fake. É a mesma coisa que o cara achar que vai assistir um filme do Van Damme, do Stallone, e vai sair correndo, pulando pelos prédios. Assiste o Super-Homem e pula do prédio. Aquilo é fake. Sim. Não, eu vou falar mais ainda. Ele quer que a esposa tenha o desempenho da atriz. Ele consegue ter o desempenho do ator? Aí você jogou pesado. Eu quero saber se ele consegue. Matou aguentar o tempo. Porque aquilo ali é drogado, é com médico. Remédio. É remédio. Inclusive que tira muita coisa da pessoa, enquanto tantos atores e atrizes pornô já deram depoimentos, alguns já se suicidaram, porque não é prazeroso. Aquilo ali é totalmente manipulado. Então a pessoa precisa tirar isso. Aí eu falo que quem abre mão da pornografia vai ter um sexo muito mais prazeroso no seu casamento. Sim. Igual você pode comer açúcar, a banana é mais gostosa, a maçã é mais gostosa, porque o natural volta a despertar ter sabor. Claro, e tipo assim, Thiago, eu sei que o papo tá muito bom, acho que a gente vai ter que te chamar outra vez aqui pra gente conversar, mas de imediato queria te agradecer pela oportunidade. Sempre é muito bom conversar com você, você é fera nesse assunto, nesse conteúdo, que você continue abençoando muitas vidas por onde você passar. Eu sou um grande fã seu, tá? Saiba disso. Que Deus te abençoe. Kevin, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer, né? Thiago, nosso amigo. Vão ter outras vezes também, né? Se Deus quiser aí. Agradecer a todos que estão presentes com a gente nessa live. Nesse momento
33 pessoas ao vivo. Pessoal, muito obrigado mesmo, Tiagão. Prazer, irmão, te receber aqui Tamo junto. mais uma vez. Bora. Vão vir outras vezes também. Agradecer a todos que estão aqui online com a gente. E também dizer, pessoal, que nessa semana nós teremos, na próxima semana, perdão, na segunda-feira, nós teremos o nosso amigo Norton, Maravilha. que é um cara muito incrível, assim, tá vivendo muitas coisas na vida dele, né? E é um prazer receber você. Siga a gente aí no Instagram, as nossas redes sociais estarão nos comentários. Se inscreva no nosso canal, o canal da Hopefy, né? E é isso, muito obrigado. Meu amigo Thiago, a palavra está com você. Obrigado, Kevin. Obrigado, Jonathan. Agradeço esse momento aqui. Sou muito feliz de ver esse crescimento de vocês, de ver esse projeto. Que isso alcance muitas pessoas, Amém. que isso salve muitas vidas, que isso abra a visão de muita gente. É uma voz clamando no deserto, Sim. né, da internet. E agradecer você que assistiu e dizer para você que tem esperança para você. Não importa se você cometeu um erro grave, se você casou errado, se você está sozinho, se você se culpa por um fato na sua vida, tem jeito para você. Tem esperança para Amém. você. Que até da árvore cortada Deus faz nascer novamente ramos. Então ele tem toda o interesse exatamente de pegar a tua desvantagem, curar a sua dor, fazer de você uma pessoa nova e mostrar a grandeza da misericórdia dele para todos nesse mundo. Então tem jeito para você, para de se culpar, continua aqui, você vai aprender muita coisa boa com esses caras. Pessoal, muito obrigado. É um prazer receber você que está aí do outro lado da tela. Meu irmão Jonathan, meu grande amigo Thiago, e vocês, todos que nos acompanharam nesse dia de hoje. Foi um grande prazer. A esperança para você, a esperança para sua família. Eu tenho certeza que você pode contar conosco como equipe, como time. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. E segunda-feira, anota aí na sua agenda, às 6 horas, nós estaremos aqui com o nosso amigo Norton também para falar de vários assuntos muito, muito incríveis. E você é o meu convidado especial. Aguardo você, até segunda-feira e até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Fure essa bolha, Tchau, galera. tchau, até mais. É nóis.